www.ute/dofurado.com.br. Agora 8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também no Face, onde você acompanha este programa agora no YouTube. E olha, daqui a pouco tem o podcast desse programa e ainda a reprise na Plena TV, hoje às 17 horas. O oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Nessa parte do programa, primeiro bloco, a gente comentava aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, e que a gente já falou, houve um atraso na impressão aí, o pessoal está resolvendo o problema ali do maquinário para que o jornal chegue aí na sua casa, você que é assinante, e também nas bancas da região, por isso nos desculpamos já por esse atraso. E para a gente seguir com o programa, temos agora aí a presença do Aloysio Abreu Barbosa, e nós vamos virar essa chave dos comentários e dos assuntos, né, para a política para as eleições 2022, tanto para alguns resultados do primeiro turno, como também essa corrida agora ao segundo turno, às urnas, no dia 30 de outubro, onde se tem aí já alguns números divulgados de pesquisas, toda essa questão de erros e acertos também do primeiro turno nas pesquisas e muito mais. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje do Folha no Ar, dia 12, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Peço desculpas, sobretudo pelo atraso, mas eu não vou mentir, acordei tarde. O grupo de WhatsApp desse programa, do meu blog, é um grupo, como todo o Brasil, está muito em ebulição e dá trabalho. Inesperado, às vezes 1h21 da manhã, mas enfim, o exemplo que um pregador tem que dar é chegar junto, e o meu exemplo hoje não foi bom, peço desculpas por ele, ao ouvinte, ao telespectador, especialmente a vocês, por ter chegado tarde. Ninguém tem nada a ver com meus problemas, tem com os problemas do Brasil refletidos no grupo do programa. Você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre pesquisa? Vamos falar sobre pesquisa, a última aqui que a Folha vem trazendo. O IPEC aponta Lula com 51 e Bolsonaro vai a 42 no segundo turno. Você fez uma observação, eu até comentava com você, foi no fim de semana. Eu achei muito pertinente, muito pontual, muito importante aquela observação que você fez, de que os números sempre serão revelados, sempre serão anunciados, serão noticiados, mas nunca esquecendo de pontuar a gente pode falar erro, mas os votos subestimados pelos institutos ao candidato e atual presidente da República, Bolsonaro. Achei isso importante, gostaria até que fosse possível começar por esse ponto e daí a gente partir para os números, porque o que se tem aí e tende a falar é que pesquisa não vale nada, pesquisa não acerta. Se fosse assim, e aí eu já vou logo colocar aqui uma opinião, os próprios candidatos não investiriam tanto em pesquisas para saber para que lado ele tem que caminhar, Aloysio. Vamos lá. São duas pesquisas, você falou da IPEC, só também ontem IPESP. São duas pesquisas, né? Vou voltar um pouco no tempo. Estamos falando de segundo, a gente fala do segundo turno, vamos falar do primeiro turno. Saíram 5 pesquisas
no sábado, dia 1º, véspera do feriado, perdão, véspera das urnas do dia 2, feriado é hoje, do domingo, dia 2. Quais pesquisas foram essas? Foram a IPESP e IPEC, né, dessa semana, a Quest, né, Datafolha e MDA. Essas pesquisas, todas elas, acertaram, algumas de maneira quase exata, a votação de Lula, né? Lula teve 48,47% dos votos válidos, né? Perdão, 48,43% dos votos válidos, e a Quaest e o MDA deram ele 48%, enquanto a EPESP deu 49%. Então, é um acerto quase exato, né? A Datafolha acertou na margem de erro, deu a Lula 50%, que deu 50%. Margem de erro, 2 pontos, está ali fora da margem de erro por meio ponto, 0,57. Ou seja, o acerto na votação de Lula foi grande, né? Foi 3 deram acerto exato. Os erros aconteceram na votação de Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro teve 43,20% dos votos válidos nas urnas do primeiro turno. No entanto, o IPESP deu que ele teria 35%, ou seja, errou 8,2% abaixo, 8,2 pontos abaixo. A Datafolha deu que ele teria 36% dos votos válidos, erro de 7,2 pontos para baixo. A IPEC deu que ele teria 37% dos votos, erro de 6,2 pontos abaixo. A Quaest deu que ele teria 38% dos votos, erro 5,2 pontos abaixo. E a MDA, que ficou mais próxima de Bolsonaro, deu que ele teria 40% dos votos, um erro de 3,2 pontos abaixo. Todos esses erros foram acima da margem de erro, né? Que, a depender de instituto a instituto, a maioria foram 2 pontos, mas teve instituto também como IPESP que foram 3 pontos. Todos eles deram fora da margem de erro. E esses erros com Bolsonaro, a despeito do acerto com Lula, geraram todas as reclamações, eu acho, até justificadas em relação à projeção das pesquisas. Mas os bolsonaristas já questionavam as pesquisas antes. Então, eu acho que não mudou muita coisa, né? Porque todas as pesquisas deram, no ano todo, não foi só na véspera da eleição, no ano todo, a liderança de Lula isolada na corrida, que de fato se confirmou. Como deram também a possibilidade, desde sempre, dele fechar no primeiro turno, o que de fato se confirmou. Lula não fechou a eleição no primeiro turno por 1,47 pontos, mais um dos votários. Bateu na trave, foi muito próximo. Isso, em contrapartida, gerou também nos petistas um sentimento de decepção. Assim como deve ter gerado nos bolsonaristas. Pelo menos naqueles que creem no que Bolsonaro fala. Porque Bolsonaro falou algumas vezes, na reta final da eleição, que teria 60% dos votos no voto das urnas. E ele teve 16,80 abaixo disso. Foi um erro maior que qualquer pesquisa. Né? 16,8 pontos. Né? E nenhuma pesquisa apontou que o Bolsonaro teria nem perto disso. Né? Nem a Brasmarket, que é um instituto que nunca ninguém vou falar e surgiu nessa eleição, dando o Bolsonaro à frente. Institutos como Paraná, que fechou um contrato milionário com o governo federal, o GERP, que parecem ser institutos, né, claramente fora da realidade, né? Fora da realidade. A Paraná, que talvez seja o mais conhecido,
talvez ele tenha um nome a zelar, mas assim, fechou um contrato milionário com o governo federal. Então, governadores são 25, né? A gente está falando aqui de Câmara de Vereadores, né? E arriscamos aqui até, talvez um sincericídio falando de Câmara de Vereadores, falando por que quer dizer quando o vereador aperta a Paraíba. Aí Arnaldo falou, não, eu acho que pode dar um resultado diferente da previsão, que seria qualquer um, você nem ser analista político para prever, para saber que a oposição hoje tem maioria, e para saber que o governo estadual tem mais poder que o governo municipal, mas Arnaldo fez uma observação lógica, né? Não é nem jornalista, é observação lógica. Ó, Luiz Nogueira, mas o CPR parou de moer e o RPA está moendo. Então, pela mesma lógica, não dá para confiar no instituto que dá números feitos demais e fechou contrato milionário com o governo federal. Bem, isso posto, a IPESP nessa semana, a IPEC na terça-feira e a IPESP soltaram pesquisas e voltaram a dar Lula na frente do primeiro turno, né? A IPEC foi a segunda pesquisa da rodada do segundo turno, ela fez uma no dia 6, uma no dia 5, uma no dia 10, em que aponta estabilidade. Lula tinha e manteve 55% dos votos válidos na projeção para o segundo turno de 30 de outubro, daqui a exatos 18 dias, e Bolsonaro tinha e manteve 45% dos votos válidos, né? Parece uma pesquisa favorável a Lula, né? E de fato Agora, se você sobe, a IPEC que eu falei, ela errou 6 pontos, 2 pontos para baixo que o Bolsonaro no primeiro turno, correto? Foi o que ela teve. Entre o que ela mostrou no sábado, dia 1º, e o que ela mostrou no dia 2 de outubro. Se você colocasse esses 6,2 pontos sobre os 45 pontos de Bolsonaro, você vai chegar ao empate técnico de 3 pontos na margem, né? 2 para cima e 2 para baixo. Isso é uma suposição baseada no erro que a IPEC de fato cometeu. Mas tem outro dado, quer dizer, a IPEC não mostra, a gente está apenas fazendo uma aritmética de somar os erros. O erro que a IPEC teve com Bolsonaro, 6 pontos, 2 pontos para baixo, como também o 0,57% acima de Lula, para chegar a um possível empate técnico, se esses erros se repetissem. Mas o que a pesquisa mostra, e é preocupante para Lula, a despeito do que ela mostra, e parece dar uma relativa tranquilidade na intenção de voto, é a rejeição, né? Os últimos 5 dias, os 5 dias anteriores, do dia 2 ao dia 10, Bolsonaro reduziu a rejeição de 50% a 48%, 48% dos brasileiros que não votaram nele de maneira nenhuma. E Lula subiu de 40% a 42%. A diferença hoje é de 6 pontos na rejeição. É apenas 2 pontos do empate técnico, né? E como eu sempre falo aqui, a rejeição ela é fundamental. O que leva entre todos os candidatos, 2 disputas do segundo turno, no primeiro turno para o segundo turno, é a intenção de voto. É conta de soma. Só isso, simples. Quem tem mais voto, vai. Ninguém fez 50% mais um. Lula bateu na trave, não conseguiu, azar. Segundo turno com o Bolsonaro. No segundo turno, o que limita, quer dizer, ou seja, primeiro turno é piso. No segundo turno é teto, é a rejeição. Nogueira e Arnaldo vão para o segundo turno. O que vai dizer que votos Nogueira vai ter no segundo turno, que votos Arnaldo vai ter, é a rejeição de cada um, o teto, cada um pode crescer, quando só 2 candidatos. Então, essa diferença de 6 pontos na IPEC está apenas 2 pontos do empate técnico. E se igualar a rejeição, é trocação aberta, como diz no MMA. Ninguém sabe o que pode dar. Qualquer um pode cair. E qualquer um pode vencer. Né? Posso te interromper?
Desculpa, não, só aqui para anunciar que acaba de sair aí o jornal Folha da Manhã. Daqui a pouco, então, os assinantes, leitores também das bancas vão ter acesso aí ao jornal. Desculpa te interromper, mas só para confirmar, graças a Deus deu tudo certo, resolvido. O pai está me ligando aqui, então foi isso. Estava me ligando aqui, foi isso. Eu pude entender porque estava ao vivo aqui no ar. Pode ser. Mas que bom, resolveu. E pedimos desculpas aos assinantes e aos leitores, né? Sim. E não fui eu que fiz parte do programa. Não fui eu. E a IPESP, a pesquisa IPESP, a pesquisa IPESP, ela é a primeira da rodada, né? Não dá para comparar pesquisa do segundo e primeiro turno, são bem diferentes. O primeiro turno tem vários candidatos, né? E a IPESP é a primeira da rodada, primeira, como eu falei, do segundo turno. Saiu ontem a pesquisa. Ela deu também uma vantagem razoável para Lula. 54% dos votos válidos contra 46%. Né? Agora, é uma diferença de 8 pontos, correto? Sim. Se você somar aos votos de Bolsonaro o erro que a IPESP cometeu, foi o maior erro dessa 5 do sábado, 8,2 pontos, 8 pontos menos 8,2 pontos é ponto nenhum. Né? Ou seja, se esse erro da IPESP tivesse sido repetido do primeiro e do segundo turno com o Bolsonaro, eles podem estar no empate exato. O Bolsonaro tem 0,2 pontos à frente de Lula. Né? E a rejeição, que está próxima das margens de erro na IPEC, já está em empate técnico a margem de erro. Para o segundo turno, né, que é o que define o segundo turno. Lula está com 49 e Bolsonaro com 45, 4 pontos. Ou seja, rejeição igual, empate técnico mais de erro, qualquer resultado é aritmeticamente falando possível. Qualquer resultado. Acho que esse é o resumo das pesquisas. Vocês querem fazer uma pontuação para passar para outros pontos? Eu gostaria só de pontuar uma coisa, Arnaldo e Aloysio, sobre esses erros. Teve a questão do erro de São Paulo, em que a pesquisa errou total, errou os dois. Né? Errou o Haddad e errou o Tarcísio. O que eu queria entender é sobre a questão presidencial, que eu acho que o que envolve mais aqui a audiência nossa neste momento, discutir São Paulo não vai, né, acrescentar muito, a gente pode até tentar entender essa questão. Eu ouvi muitos CEOs, diretoras da Datafolha, é uma mulher, me falha o nome dela aqui, mas ela falava na Globo News sobre a possibilidade dessa migração daquele voto da última hora. Os eleitores decidiram, depois teve até uma pesquisa falando sobre isso, 15% dos eleitores decidiram na última hora em quem votar, e muitos desses votos saíram principalmente do Ciro e da Simone, e faz sentido sair do Ciro, porque ele passou a campanha toda batendo forte só em Lula. Quer dizer, só em Lula, mas basicamente batendo em Lula. E aí faz sentido, então, o eleitor dele migrar automaticamente para Bolsonaro, já que não vai migrar assim para Lula. Isso falando de primeiro turno ainda. Agora ele está com Lula indiretamente, eu nunca vi esse tipo de apoio. Mas vamos lá, o que eu queria entender, você acredita que esses votos migraram de fato ali na última hora? Para Bolsonaro? Eu começo com você, Aloysio. Olha só, Nogueira, eu acompanho a eleição presidencial pesquisa desde a primeira da redemocratização profissional. Eu comecei em jornal com isso, 89. Eu acho o seguinte, você errou, você tem duas alternativas para isso. Ou você nega o erro, o que é a melhor maneira de repeti-lo, não reconhecer que você errou, né?
ou você assume o erro e tenta alguma explicação racional para aquele erro. A explicação racional dos institutos é essa mesmo. E fala uma pessoa que acredita na seriedade dos institutos, tirando aqueles que eu falei aqui, citei nominalmente pelos motivos que eu dei. Né? A única explicação que eles têm para dar é essa mesmo. Né? E realmente os números que eles deram, os números das urnas, apontam uma diferença para baixo nos votos de Ciro, para baixo nos votos de Tebet, e como é natural, você mesmo disse aí, isso é universal, para baixo no voto indeciso. Né? Porque no mundo todo, indeciso define 48 ou 24 horas antes do pleito. Isso é assim no mundo todo, não no Brasil não, no mundo todo. E o que acontece também no mundo todo, e aí é uma coisa que os institutos de pesquisa do mundo todo vão ter que resolver, é a dificuldade de captar esse voto de extrema-direita. Isso aconteceu nas pesquisas da Grã-Bretanha em 2016, com o Brexit, de eleição de Boris Johnson. Isso aconteceu no Instituto de Pesquisa de 2016, nos Estados Unidos, projetaram a vitória de Hillary Clinton e venceu o Donald Trump. Isso aconteceu agora no nosso vizinho aqui no Chile, onde as pesquisas apontavam uma ampla maioria de desejo de uma nova Constituição, foi para votar que foi proposta, perdeu por quase 70% dos votos. Então, isso é um problema que o mundo tem que resolver. Qual o motivo para isso? Primeiro, o próprio Bolsonaro prega, o próprio bolsonarista prega. Não responde a instituto de pesquisa. É o primeiro motivo. Essa descrença dessa extrema-direita no Brasil representada pelo bolsonarismo nas instituições, imprensa, pesquisa, justiça, enfim. E outro problema é o voto envergonhado. Neymar ficou, por exemplo, vamos citar o exemplo do Neymar, que é um brasileiro famoso, exitoso. Neymar ficou sugerindo muito tempo o voto dele é Bolsonaro, mas assumiu ele na reta final. Neymar é um belo exemplo disso. Né? Então, é um problema que as pesquisas têm que resolver. Existe, precisa ter que resolver. Agora, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, se você olhar todas as pesquisas, essas 5 que eu falei, Quest, Datafolha, IPEC, PESP e MDA, realmente os votos os votos de Ciro foram aquém projetados, Simone e indeciso. Então, a razão lógica para dizer que saiu daí. Essa observação feita por você é interessante. De captar, de tentar achar esse eleitor da direita, extrema-direita, tem sido sim um desafio desses institutos colocados por eles mesmos. Arnaldo, e você? Como que analisa essa situação justamente dessa migração de votos do primeiro turno ainda? A gente não entrou no segundo, eu acho que vale daqui a pouco a gente falar sobre isso. Sim, pois não. Nogueira, nós falávamos aqui no Folha no Ar, quando saíam as pesquisas, que essa distância não parecia ser a realidade, que existia uma polarização muito forte entre os dois candidatos. Né? Em várias oportunidades falamos isso. Mas os institutos erraram, no meu ponto de vista, na seguinte... Agora, a Luísa acompanhou muito mais pesquisa do que eu. Um instituto chegou a tentar captar o voto envergonhado do Lula, mas ninguém fez o contrário, o voto envergonhado do Bolsonaro. E existia também esse voto envergonhado que não estava registrado também em relação ao Bolsonaro. E, além disso, do meu ponto de vista, e já falei isso aqui em outras oportunidades, eu acho que foi o Otávio Guedes também que falou na Globo News, o eleitor que está contra a máquina, contra o governo, ele decide o voto lá atrás. Pelo perfil conservador do brasileiro, e aí não só estou falando do conservador de costumes, não, o perfil conservador mesmo do brasileiro, quem deixa para decidir na última hora tem uma tendência maior a quem está no poder. Isso tanto no âmbito estadual, tanto no âmbito federal. Então, assim, eu acho que falando esses dois, além de todos os outros movimentos que vocês já colocaram, tem esses 2 pontos que precisam ser melhor avaliados. O voto envergonhado do Bolsonaro, que não foi, nem houve tentativa de mensurar, enquanto houve essa tentativa em relação ao Lula,
E essa tendência de um eleitor que deixa para decidir na última hora, deixar, ou melhor, ter uma maior adesão a quem já está no poder. Então são essas duas tendências que acabaram aí refletindo nesses números, ajudaram, não são as únicas, ajudaram a refletir nesses números finais. Bom, falando em segundo turno, agora é no mano a mano, né? Como diz aqui no popular. Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Avaliando esse primeiro momento da campanha, Aloysio, eu pergunto a você, você sempre fala aqui, começou em 89 a cobrir essas eleições. Eu tomo a liberdade também de falar que eu comecei lá nos idos de 90, né? Foi em 91 quando eu comecei a trabalhar no rádio, 92 logo já teve uma eleição, e eu comecei ali, vale até só ressaltar aqui, na contagem da cédula de papel, que era uma loucura, e eu pergunto a você, desses anos todos, como que você avalia esse primeiro momento do segundo turno? Eu não sei se foi o Noblar ou um outro jornalista que eu sigo aqui no Twitter que postou ontem o programa do Bolsonaro inteiro. E a gente tem visto também os programas do Lula, né? Nesse caso aqui eu vi porque ele postou, não tinha visto na televisão, não dá tempo, mas assim, extremamente ralé, uma campanha muito, muito pífia, muito baixa. As campanhas, as organizações, os idealizadores das mídias estão pegando muito pesado, na sua opinião? Aloysio, deixa eu ver se você está com... Desculpa. Tá. Eu acho que sim. Eu nunca vi um nível tão baixo de campanha. Eu acho que o PT tentou fugir disso com o Lula, botando o Lula posar como estadista, e isso foi por terra naquele debate da Band, onde Bolsonaro partiu para o confronto direto com ele e ele não respondeu. E a impressão geral que ficou é que ele Bolsonaro deu um banho em Lula. E se não fosse Bolsonaro, naquele debate da Band, ter perdido a cabeça com a jornalista Vera Magalhães, Bolsonaro sairia dali, talvez, candidato a estar na liderança do primeiro turno que o Lula alcançou. Né? Ali, Bolsonaro estava bem no debate, né? Claro, no confronto direto com o Lula, ele levou clara vantagem. Isso talvez se refletisse na urna. Estivesse falando hoje do contrário, da tentativa de Lula de correr atrás da vantagem de Bolsonaro, se ele não perdesse a cabeça com Vera Magalhães. Como é de praxe dele, né? O pior inimigo de Bolsonaro é ele mesmo. Não é Lula, né? Isso, eu só queria voltar também para terminar esse negócio de primeiro turno. As pesquisas, não sei o quê. O Bolsonaro fala, as pesquisas, não sei o quê, papapá. Se não fosse pesquisas, o Lula talvez tivesse ganhado o primeiro turno também. Porque foram as pesquisas que deixaram claro para o eleitor não bolsonarista, mas antilulista, que é diferente. As duas coisas não são necessariamente a mesma coisa, né? Nem todo antilulista é bolsonarista, e nem todo antibolsonarista é petista. Ponto. Então, ao eleitor que é antibolsonarista, que é antipetista, mas não é bolsonarista, queria votar em Tebet, em Ciro, ou Soraya Tronic, ou estava indeciso, quando ele viu a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, ele fez o voto útil que o PT pregou no primeiro turno. E por 1,47%, deu a vitória a Lula. Entendeu? Então, as pesquisas que os bolsonaristas reclamam, bem provavelmente foi a causa da gente ter segundo turno. Talvez não tivéssemos. Né? Agora, em relação, para terminar, ao nível, eu acho que a diferença que a gente pode falar é
é que esse ano o chumbo está trocado. Acho que o PT tentou estar esse debate da Band, como eu já falei, né? Mas é nas redes sociais na Deep Web, né, que as coisas são mais pesadas, né? Em grupo de WhatsApp. Todo mundo se lembra da famosa mamadeira peniana de 2018, né? Uma fake news dizendo que o PT queria distribuir madeira com um formato de pênis na parte para criança mamar, né? Isso causou um estrago imenso na campanha Haddad. Esse ano, a mamadeira peniana, que parece, continua, mas mudou de lado. Porque o deputado Nicolas Ferreira, fenômeno do PL, garoto povo, com grande atuação em rede social, bolsonarista, que está sendo para a campanha de Bolsonaro, como André Gianones está sendo para a campanha de Lula, o cara especialista em rede social, ontem realizou um vídeo com um ator pornográfico parecido com ele, praticando sexo oral a outro homem. E ele teve que vir a público desmentir, né, isso. E ele tem um comportamento, tem uma pregação contra... ele combate muito a esquerda identitária, né, que, entre outras coisas, prega, defende o direito dos comunidade LGBTQIA+, né? Então seria uma hipocrisia. Ele foi a público desmentir isso. Chegou o ator, que parece com ele, o nome do ator pornográfico, que não é ele. É sério. Eu tô rindo do ator que parece com ele. É muita coincidência também pro azar dele, não? Nogueira, bom não dá ideia, não, Nogueira. Não, tô fora. Eu nem vi, cara. Entendeu? Bom não dá ideia, não. Por que a rosa ficou vermelha? mas enfim, a mamadeira peniana continua existindo, só que ela mudou de lado. E é condenável dos dois lados. Fake news é fake news, da direita ou da esquerda. Tem para além dessa questão desse vídeo que não tinha conhecimento até ontem, né? A Luísa que me informou que estava circulando essa informação. Há de se destacar também que esse menino, um menino mesmo, né, 20 e poucos anos, o Nicolas, é um excelente orador, pode discordar de algumas coisas que ele posso discordar particularmente das coisas que ele fala, mas tem que admitir que é um excelente orador. Vi um debate dele em parlamento, é muito bom de oratória. Deve ser advogado, deve ser criminalista, deve ter estudado bastante para falar. Mas, enfim, é muito bom orador. E não vi o vídeo, não tinha visto, estou vendo a repercussão aqui agora pelo noticiário. Mas tem uma outra fake também que eu vejo aí circulando, que é em relação a essa questão de banheiro unissex. Como se fosse plano de governo. Era o que eu estava falando no bloco anterior. É como se pegam uma informação, transformam em plano de governo e botam para discutir nas redes sociais. E aí, para você desfazer de uma pessoa que não tem plano de governo nem de um lado nem de outro com essa questão de que homem e mulher vão usar o mesmo banheiro, é uma tremenda dificuldade. E as campanhas acabam perdendo tempo com isso ao invés de discutir problemas reais para o país, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. E todo mundo já está vendo, os marqueteiros devem estar vendo, que dá muito mais resultado discutir a vida sexual de alguém, a questão do conservadorismo, do que discutir os problemas do país. Está sendo muito mais interessante para as campanhas, essa campanha rasteira, ou quem é o pai da esmola, como o Ricardo André cunhou aqui no primeiro turno, né, que a campanha gerava em torno de quem era o pai da esmola. Enfim, se discute coisas rasteiras ao invés de discutir problemas do país. Então, são questões que, infelizmente, nós já cobrimos algumas eleições. Nas próximas, vamos cobrir também, se Deus quiser, falando novamente sobre esses assuntos. Pontuar alguma coisa aí sobre o assunto, Luiz, que eu queria trazer aqui
Um outro ponto de vista assim que eu tenho observado e eu percebi, por exemplo, a Talíria, que nos concedeu entrevista ontem, ela deu uma beliscada desse pensamento meu. Estou dizendo que é um pensamento meu, estou dizendo que evidentemente tem lógica não, ou que esteja certo, mas que é muito claro. O que eu estou citando aqui, e citei desde do primeiro turno, vocês lembram? Nenhum presidente no cargo saiu atrás na pesquisa em momento algum para reeleição. E nenhum presidente, então, se ele não saiu atrás, logo ele não virou esse placar nas pesquisas. Aí eu citei, gente, mas os paradigmas estão aí para serem quebrados. Na mesma hora de descer aqui, mais tarde eu desci, quando acabei o programa meio-dia, o pessoal, ei, virou, Nogueira, agora você é Bolsonaro, hein, tamo junto. Eu falei, como assim? Aí que eu fui entender que eu tinha feito esse comentário. Que Bolsonaro, ele está pensando fora da caixa, ele está fazendo política fora da caixa, e aí o que acontece? O que está acontecendo no meu ponto de vista? A campanha do Lula, por exemplo, não conseguiu fisgar isso, não conseguiu captar isso. Desde o cercadinho, nenhum presidente nunca usou cercadinho para falar o que ele falou, para fazer o que ele fez. Eu não estou questionando o juízo de valores, não, tá? Porque aí eu não concordo. Outra coisa, eu não vou partir para esse ponto. Eu estou falando de tática de campanha política. Primeira coisa, ele nunca desceu do palanque desde que ganhou a eleição. Manteve críticas ferrenhas às urnas eletrônicas durante 4 anos por onde ele passou, né? Jogando dúvidas sobre as urnas. Aliás, o Exército, que era para ter emitido aí uma nota sobre as urnas durante a pesquisa, durante a eleição que acompanhou, não emitiu até agora, né? Não divulgou. Me parece que não encontrou erro nenhum, então ninguém falou nada. Bom, para segundo turno, ele vem batendo forte aí nessas coisas todas fora da realidade. Ele quebra aquela coisa de parâmetros, como, por exemplo, na religião. Porque nós sabemos aqui, gente, a religião sempre foi, né? Você chegava na missa ou num culto, o padre, o pastor, Arnaldo falou isso aqui essa semana, sempre orientou, gente, não vote assim de qualquer maneira, vai ler, vai pesquisar as propostas de cada candidato, vai entender o que está se passando no país, vamos buscar uma melhor solução. Sempre foi assim, pelo menos da minha igreja eu posso falar, sempre ouvi o padre pregando isso, para que a gente sempre se envolvesse, sim, na política. Agora, para encurtar meu raciocínio, essa coisa de pensar fora da caixa e aí, só mais um exemplo, as religiões hoje, em alguns casos, estão até expulsando membros que vão com a camisa de outra cor que não a daquela igreja, daquele segmento religioso. Como é que vocês conseguem ver? Eu estou falando besteira com essa coisa de Bolsonaro fazer essa campanha diferenciada, fora da realidade, fora da caixa, e isso está dando meio que um nó nos seus adversários? Aloysio. Eu comecei falando todas as perguntas, deixa o Arnaldo começar uma. Então vamos, Arnaldo. Esse método é o que a gente vem discutindo já há algum tempo, né? Esse método de alimentar discussões que Bruno, ontem eu estava editando a entrevista de Bruno fala isso, que Bolsonaro ele fomenta a radicalização, porque a radicalização dá resultado para ele. Ele mantém aí um número alto de eleitores no seu entorno, e isso, como você colocou, Nogueira, se manteve durante todo o período eleitoral. E para agora, na campanha, não tem sido diferente. Mantém esse tipo de discussão, mantém esse tipo... Isso é um método, há método, né? Não é devaneio, não é acordei virado hoje e vou falar. Não, há método, né? Pode ser que em alguns momentos acorde virado e fale alguma coisa. Não estou falando que isso não possa acontecer, não. Tudo pode acontecer.
Mas, sobretudo nesse trabalho vinculado à rede social, eu vejo como método. E como é um método que está dando resultado, é um método que vai ser mantido e vamos ver nas urnas qual vai ser o êxito ou não, se vai haver êxito ou não no resultado desse segundo turno. É mais difícil, é uma eleição que, como você colocou um paradigma interessante, normalmente quem vai para o segundo turno na frente vence a eleição, então você tem aí esse histórico para quebrar, mas, como você mesmo pontuou nessa semana em outro programa, todas as marcas estão aí para ser quebradas, né? Será que vai ser dessa vez? Só dia 30 de outubro para a gente ver, mas até lá tem alguns fatos interessantes. Tem um debate no fim de semana, tem o último debate da Globo, tem algumas questões que podem mudar o curso dessa história, tanto para um lado quanto para o outro. Vou só acrescentar, Aloysio, então, antes de você colocar aí o que você pensa, que eu dizia que a Thalíria começou a pegar, ela falou aqui ontem sobre alguns pontos de estratégia de alimentar, ela chegou até a citar submundo da extrema-direita, mas quem pegou muito bem essa coisa foi a Simone Tebet. Gente, se o vermelho é o problema do PT, primeiro ela falou que quando ela chegou no comício, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Ela viu o pessoal cantando, a torcida, os simpatizantes do Lula. Ela virou e disse, gente, não tem eleitor nenhum no Brasil, ou pelo menos a maioria, mas foi o que ela falou, não tem eleitor votando em PT. Tem eleitor votando em Lula ou contra Bolsonaro. Então vamos parar de cantar essa musiquinha, que não é isso, ninguém quer saber de PT. Outra coisa que ela observou, se o vermelho é o problema, vamos todo mundo de branco. Vamos todo mundo de branco. Parece que no interior de São Paulo é a maior rejeição ao vermelho. Então vamos todo mundo de branco. Como é que você consegue captar essa coisa, Aloysio, de que eu coloco aqui que o Bolsonaro faz campanha fora da caixa, ele quebra todos os paradigmas. E se a gente for falar de exemplos, a gente vai ficar aqui a manhã toda. E você conhece muito melhor do que a gente, não precisa a gente citar. Como é que você entende esse momento e o que você até poderia sugerir no sentido dessa mudança feita por Bolsonaro nesse estilo de campanha que o Arnaldo pontua bem como método, onde ele domina absolutamente a internet, coisa que a esquerda não conseguiu fazer aqui no Brasil? Eu acho o seguinte, toda tática inovadora, quando ela é bem executada, é uma coisa diferente do que foi feito até então. Os adversários têm muito problema em lidar com aquilo. Assim, desde sempre. Os espartanos, lá na Grécia Antiga, diziam, nunca faça, que era o grande exército da Grécia Antiga, diziam, nunca faça guerra contra o mesmo povo muito tempo, porque eles vão aprender sua maneira de lutar e com ela vão te vencer. Isso funcionava 400 a.C., 500 a.C., funciona hoje. Todo mundo aqui lembra do Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta, né? Como é que aquela tática foi desenvolvida? Estamos chegando na Copa do Mundo aqui. Olha para Messi, Xavi e Iniesta. O que é em comum entre os três? São três homens muito pequenos, de 1,60 m e pouco, e muito habilidosos. Então, são muito habilidosos os três, né? E homens pequenos. Como é que três homens pequenos, como é que Xavi, Iniesta ou Messi marcariam um Schweinsteiger, por exemplo, da altura de Arnaldo? Não marca. No Copa Copa não marca nunca. Meu problema é a marcação, como é que eu faço para levar melhor em cima de um time de gente maior, mais forte? Eu não sei da posse de bola, porque eu só marco quando o cara tem a bola. Então eu rodo a bola. Eu rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola, rodo a bola e não sei da posse de bola. Isso, hoje, a gente destrincha isso. Mas, para aqueles anos 2000 ali, isso foi uma revolução. O Barcelona estava de 5, de 6.
Depois de algum tempo, você vê que o Real Madrid aprendeu a jogar com esse tipo de tática. Você ia jogar com o Barcelona, você sabia que ia jogar sem a posse da bola. Entendeu? Então você tinha que arrumar uma maneira de você jogar sem a posse da bola. Você arruma maneiras de se equiparar, né? Mas de imediato não é assim. Por que a Alemanha foi o que foi na Segunda Guerra Mundial? É a Guerra Relâmpago, é a Blitzkrieg. Você vê que os alemães vão ganhando as batalhas todas até 42. Ali eles começam a perder. E depois que perdem também, isso acaba em Berlim, né? Mas foi revolucionário, a guerra de movimento, em oposição a uma guerra estática e trincheira que foi a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? É uma coisa diferente. Isso que você está falando, que o Arnaldo falou, essa métrica foi desenvolvida, eu já falei aqui, os primeiros fenômenos que passaram você vê que passaram a furar as pesquisas. E foram em 2016. Usando rede social, com muita velocidade, sem compromisso nenhum com a verdade, e você sabe qual é a máxima dessa nova métrica? Eu estava contigo, falei mal, mas falem de mim. O Bolsonaro pauta a mídia o tempo inteiro. Pauta a mídia o tempo inteiro. Estamos falando dele o tempo inteiro. Arnaldo falou aqui no começo, não estamos discutindo aqui o Brasil de volta ao mapa da fome. Estamos discutindo aqui mamadeira peniana, pô. Se fulano é gay ou não é gay. Você tá de piada, entendeu? Mas a tática é exitosa. A tática é exitosa. E essa métrica foi desenvolvida por Steve Bannon, que era um editor de jornal, ou seja, cuidado comigo com o Arnaldo, que é editor de jornal muito perigoso, que a campanha de Trump estava muito mal, ele assumiu, ele era editor de um jornal conservador, em New Hampshire, assumiu ali e bolou isso e deu muito certo. Ele virou uma eleição que estava ganha para Hillary. Ele fez com o Trump em 2016 contra a Hillary o que Bolsonaro tenta fazer agora. Aí você pergunta, Aloysio, é possível? Se você olhar a história, todo presidente, como você falou, chegou atrás do segundo turno, não ganhou a eleição. Agora, Bolsonaro, ele se notabiliza por criar novos paradigmas. E não está escrito em lugar nenhum. Eu, quando vi lá, li na Bíblia os 10 mandamentos lá que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, eu não vi Bolsonaro não vai passar Lula, não. Eu vi não matará, não roubará, não cobiçará a mulher do próximo, esse é complicado. Mas agora, Lula não vai passar Bolsonaro, ou nenhum candidato a presidente vai passar em segundo lugar, passar o primeiro, eu nunca vi. Isso eu não vi Deus botando pedra para Moisés, não. Então é possível, sim. Agora, só desculpa terminar, essa equiparação da fake news da madeira peniana, agora aplicada contra um destaque bolsonarista, um jovem destaque, é a prova de que os espartanos da antiguidade estavam certos. O agredido com uma tática revolucionária de guerra aprende a agredir também com a mesma tática. Sim, sim. Ainda que a tática seja condenável dos dois lados. Exatamente, né? Você quer ver uma outra habilidade de Bolsonaro? Lançar cortina de fumaça sobre temas polêmicos reais. Passou-se durante aí essa coisa do mandato dele todo fazendo isso. Quando surgia alguma coisa lá de denúncia, de algum problema, de racha, ele criava uma situação e pautava a imprensa para outro caminho. Agora mesmo você tem abordado muito, Aloysio, e eu tenho observado aqui, essa questão de aumentar a Suprema Corte, o STF, que hoje tem 11, Bolsonaro anunciou que ano que vem vai acrescentar, ele já indicou 2, né? E ano que vem terá a oportunidade de indicar mais 2, e aí ficaria com 4 contra 7, que são 11 hoje. Ele indicaria mais 4, e aí sim ele ficaria com um total de 8, né, ministros no Supremo contra 7. O que seria, para muitos aí, já uma ditadura, enfim.
uma Nicarágua aí com o Orbán e por aí vai, uma Venezuela e por aí vai. Perdão, Nicarágua, não, perdão, desculpa, Nicarágua que eu... Tô brincando, desculpa. Dá. Desculpa. Então, o que eu queria dizer, o que eu queria colocar é isso. E agora ele ontem colocou, isso é culpa da imprensa, que essa coisa do STF de aumentar número de cadeiras do Supremo é coisa da imprensa que inventou, que deturpou a nota dele, a fala dele, enfim. Você acha que isso é mais uma cortina ou isso é para valer? É para mim e para Arnaldo. Para Arnaldo começar. A possibilidade tem, o que precisa é voto. Se estiver referendado no voto no segundo turno, tudo pode acontecer. Mas a opinião pública, pelo que se vê, é totalmente contra esse tipo de medida. Vitor Orbán na Hungria, eu trouxe o cara para Nicarágua. Se ele souber disso, haja pescoço meu aqui. Aloysio, você tem acompanhado isso muito também e tem comentado sobre essa questão, principalmente lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que quase não te dá trabalho, sobre essa questão que é séria e é importante a gente esclarecer isso para as pessoas entenderem se de fato essa possibilidade existe, é uma lei pétrea, se isso não pode mudar, não é assim que muda. Como é que ou é mais uma tática de Bolsonaro sobre a situação da eleição no segundo turno, em que, para mim, particularmente, Lula está com mais medo de perder a vantagem de 6 milhões de votos do que Bolsonaro de perder a presidência. Se bem que os dois têm ali, né, vamos dizer, medo, mas tem receio, né, de perder. Mas eu vejo o Lula muito temeroso com relação a essa vantagem, que não é pouca, para se virar num segundo turno. Como é que você vê essa situação do STF? Vamos lá. Eu já disse desde o artigo de sábado, né? E a coisa vem crescendo de lá para cá. Artigo de sábado, portanto, escrevi na sexta. Como diria Gabeira, eu me permito discordar fraternalmente do meu amigo Arnaldo. Eu não acho que assim, ter voto e acabou, não. Não é assim, não. Desculpa, não é assim, não. Isso é caso da mãe Joana. Né? A democracia não é e não pode ser a imposição da maioria sobre a minoria. Para isso existe Constituição. Né? E quando você rasga a Constituição, você passa a reformá-la porque saiu bem na urna, não saiu mal, nós temos uma ditadura, não temos uma democracia. Né? Isso não é... Você na urna não elege o novo Supremo, você elege o novo cargo executivo e legislativo. Né? Tem lugares até onde você elege juízes. Nos Estados Unidos, você elege juiz. Não para a Suprema Corte, mas você elege juiz, você elege promotor, você elege xerife, que é o chefe da Guarda Municipal. Eles são eleitos. Né? Mas é outro tipo de modelo. Eu acho o seguinte, cláusula pétrea, não é lei pétrea, cláusula pétrea da Constituição a independência de poderes. E isso é claramente um executivo que, se reeleito, seria fortalecido das urnas, com um legislativo que vai ser muito favorável a ele, caso do Bolsonaro, que é, sobretudo, o Senado, porque essa palhaçada, Supremo isso, Supremo aquilo, para não sei o quê. Eu sempre falei aqui, gente, olha só, tem uma maneira de legal de se derrubar o ministro Supremo. Você votou em quem para senador? Se elegeu? Quem se elegeu no seu estado? Enche as redes sociais dele de e-mail cobrando impeachment de tal ministro, porque quem pode fazer isso é o Senado da República. O ministro Supremo, ele não é intocável, não. Está na Constituição. Ele pode, sim, sofrer impeachment pelo Senado da República. Não pode ser um bando de caminhoneiro querendo invadir o Supremo ou um cabo soldado. Tem a maneira correta de fazer as coisas. Né?
E começou essa história, começou na semana passada, do Mourão falou, né? Vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Bolsonaro falou, e Ricardo Barros, que eu sei mais sujo que pau de galinheiro, tem sempre um processo nas costas, entendeu? Aquele negócio da Covaxin do governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou, isso é coisa de Paulo Barros, não, Ricardo Barros. Isso é coisa de Ricardo Barros. Quem definiu bem Ricardo Barros foi Maluf, quando o Ricardo Barros passou pelo Ministério da Saúde de Temer, e lá deixou também suas digitais, né, sujas. Está na saúde, ele é muito bom em operações. Maluf pode dar aula nesse tipo de operações, né? Pós-doutorado. Eles ficam igual, né? E é se destacar que Ricardo Barros sempre esteve aí. Ricardo Barros estava no governo Fernando Henrique. Ricardo Barros estava no governo Lula. Ricardo Barros estava no governo Dilma Rousseff. Ricardo Barros fez parte da liderança desses governos. Ele foi ministro de Temer e ele fez parte da liderança dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Só que ele nunca ganhou uma ascensão como está tendo agora, né? E o cara como Ricardo Barros, ele falou no ao vivo no Globo News enquadrar o judiciário. Eu posso me chamar no cachorro, né? Chegou aqui, né? Agora, por outro lado, a destacar que até Bolsonaro assumir, o que eu falo, a mudança, como Bolsonaro criar novos paradigmas. Até Bolsonaro assumir, ninguém discutia que era juiz supremo, só jornalista ou jurista. Hoje em dia, o cidadão sabe mais o nome dos 11 ministros que sabe o nome dos 11 da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo daqui a pouco. É verdade, ele criou entre vários outros novos paradigmas. E ele conseguiu criar uma suspeição contra o Supremo baseada em fake news, mas que não existia antes. Então, o que eu creio é o seguinte, ele talvez tenha identificado na pesquisa Qualy, que as campanhas fazem, que isso daria voto. E ele apostou nisso. Só que a reação, como foi aqueles ataques, quando ele reuniu aqueles embaixadores, lá no Palácio da Alvorada, para falar contra a Justiça Eleitoral e falar contra as urnas eletrônicas, o efeito está sendo muito ruim. Aí ele ontem falou, não, isso é coisa da imprensa. Eu da imprensa não falei isso, não. Quer dizer, é outra coisa que existe desde a antiguidade. Olha, não culpe o mensageiro pela mensagem. Ele não tem culpa, porque era comum na antiguidade, o rei chegava com a mensagem de outro rei, não gostava da mensagem, matava o mensageiro. É mais ou menos o que o Bolsonaro faz hoje com a imprensa. E olha que a mensagem é dele para ele mesmo. Então, eu acho o seguinte, de fato, foi isso que na Venezuela levou uma democracia, uma ditadura de esquerda. Foi isso que na Hungria, na Polônia, levou democracias europeias a ditaduras. É isso que leva. Né? E que não é segredo que ele vai tentar, acho que ele vai tentar. Agora, independente se ele ganhar ou se ele perder, qual vai ser a reação? A reação agora foi grande. Magistrados, advogados, se bem que tem como o grupo prova, que advogado que passa pano nisso, né? Advogado que passa pano nisso deve acreditar em uma madeira peniana, mas enfim. Eu acho que foi uma coisa que ele tentou com base em pesquisa Qualy, ele quer fazer de fato, ele tentou pesquisa Qualy, mas a reação foi muito ruim e ele culpou, não, a culpa da imprensa, que eu não falei isso não. A coisa não andou, é aquela que a gente está falando aqui, sobre esses paradigmas. Ele vem quebrando e vai quebrando agora com mais esse, e a cortina de fumaça. Só que dessa vez não colou, joga para ver se cola. Mas uma coisa é certa, Arnaldo falou mais cedo, você já falou, isso é tudo método, isso é tudo trabalhado, não é nada a moda
vamos embora não. Gente, são 9h07. Hoje é quarta-feira, é feriado, né? Só para a gente fechar aqui, eu queria deixar vocês à vontade aí, Aloysio e Arnaldo, para fazer o encerramento, caso vocês queiram entrar em outro assunto, em outro tema aí, para a gente não avançar muito aqui o horário. Por você, Arnaldo. Não, da minha parte, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta a partir das 7h10, devido à propaganda eleitoral. Desejo um bom dia a vocês, aqui da bancada, Luiz, Nogueiro, Beto aí no estúdio, sobretudo os ouvintes, um bom feriado. E amanhã está marcado com o deputado eleito Tiago Rangel, vereador de Campos, a partir das 7h10 aqui no Folha no Ar. O Cristiano está no Avaí, mas valeu a pena as mensagens semana passada. Aloysio, o que também não quer dizer que ele não possa ouvir, né, e nem muito menos, claro que ele pode ver também a gente lá onde ele estiver. Aloysio, caso você queira acrescentar algum detalhe a mais, hoje tem o jornal Folha da Manhã, como nós já falamos, houve um atraso na impressão, nos desculpamos aí em nome do jornal Folha da Manhã, mas todos os assinantes e leitores já estão tendo acesso aí ao jornal. Algo a acrescentar mais aí, Aloysio, por favor? Assim, eu acho que um fato que está no ponto final de hoje, está no Folha 1 também, é um fato regional aqui da nossa região que alcançou, ontem no G1, eu fui dormir, era o assunto mais comentado do G1, que é o principal portal de notícias do Brasil, né? Alunos de medicina da Universidade de Iguaçu, UNIG, no campus Itaperuna, estavam participando de Jogos Universitários de Medicina intermédio no município fluminense de Vassouras. Isso foi no dia 7, na sexta-feira passada. E passaram a gritar lá que a medicina é um curso caro na universidade particular, é um curso que só, vamos falar português real, só filhinho de papai que pode pagar, né? Só burguês que pode pagar, trabalhador, a não ser que seja um trabalhador muito, não pode, né? Filho de trabalhador não pode. E passaram a gritar lá na sexta-feira: eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy. É uma coisa claramente discriminatória, né? Enfim, é um retrato exato do que esse país está se tornando. Do meu ponto de vista, e me abro a crítica, é um retrato exato do que o bolsonarismo faz com o país, essa disrupção cognitiva que provoca nas pessoas, e pior, jovens, pior ainda, futuros médicos, nos quais as nossas vidas e os ouvintes podem estar amanhã, depois de amanhã, um tipo de postura dessa, né? E não por acaso, talvez não por acaso, não dá para cravar. Como é que foi a votação até Peruna no primeiro turno, presidente? 60,95% dos votos válidos, né? Coincidência não há, né? Espero que, enfim, independente do voto, que é livre, mas a ofensa, a desrespeito, esse ódio de classe, não é livre, não. Fez, tem que responder. Esses alunos estão ameaçados de expulsão pela própria UNIG, né, e que seja usada todo o rigor da lei para punir quem se manifeste dessa maneira publicamente. Tem que sair. E repudiamos aqui, a Folha FM repudia esse tipo de demonstração. Assim como a direção da própria UNIG ontem fez. Eu vi a nota. De fato, é preciso punir severamente, mas não só, como você já disse, pela punição da faculdade, da universidade, mas também no rigor completo da lei. Isso não é absolutamente... isso é repugnante. E nós repudiamos sim, e eu, claro, evidente, você fala em nome do Grupo Folha, em nome da Folha da Manhã, a gente também, pessoalmente, a gente repudia esse tipo de situação. É lamentável a gente chegar neste ponto e, sobretudo, que você falou, numa categoria que vai estar com nossas vidas amanhã ou depois, quem sabe, nossos filhos, netos,
né, em suas mãos. E aí? Bom, são 9h12. Que Nossa Senhora abençoe esse país aí. Eu sou católico, devoto de Nossa Senhora. É meio complicado você falar essas coisas hoje, mas eu assumo sim, falo sim, e que ela tenha piedade e misericórdia de todos nós nesse momento em que atravessamos. Em especial nesse dia hoje que é dedicado a ela. Aloysio, muito obrigado, um bom dia para você, e a gente segue aqui com a nossa programação logo após o Folha no Ar, que volta amanhã às 7h10 da manhã. Obrigado, um abraço. Amanhã, como o Ronaldo falou, aqui com o Thiago Rangel. Fechado. Thiago Rangel, deputado estadual eleito, que a gente falou aqui, né? Agora pode falar, a gente tinha pesquisa, não tinha nada registrada, né? Mas também a gente tem feeling, tá vendo rua, né? A gente sempre falou aqui, e digo porque realmente eu falei, Arnaldo falou, você falou, Nogueira, e se confirmou na urna, né? Depois dos dois protagonistas, né? Pô, mais votado. O protagonista, eu quero dizer, Rodrigo Bacelar, em Campos, pela ordem, Bruno Dauari, Rodrigo Bacelar, ele seria o terceiro mais votado, como de fato foi. Parabéns aí de antemão pela vitória. Aos três, não só ele como Eu comecei a somar os votos aí dos deputados aqui de Campos, dos candidatos. Claro, é evidente com os votos válidos que não foram para nenhum candidato de Campos. Rapaz, é muito voto. Eu só quero saber se a Arnaldo vai perguntar amanhã o slogan de campanha do... Eita! Vai! Já garantiu. Amanhã já pode, a eleição passou, já pode. Já pode, e é por Skype, né? Então não, Isso. Não vai dar problema. Ah, não vai ser presencial, não? Acabei de falar com ele aqui, acabei de encaminhar para o Nogueira. Ele vai estar com um probleminha amanhã, pediu para não ter que remarcar, se poderia ser por Skype. Ah, tá bom. Até porque se fosse presencial, né, Nogueira? Aí... a gente fica até ruim pra gente separar, né? Entendeu? E aí a briga ali é de grande, o cara também é grande, bicho. Então... Já tô falando, né? A gente com a chip fica ruim pra separar. Como é que você vai entrar num negócio desse? Ele já tá escorregando aqui já. Olha, gente, muito obrigado então. Na sexta-feira, Lindbergh Faria, confirmado, não é isso? Quer dizer... Vou confirmar, né? Porque ele estava afônico, mas chegou a marcar, mas ele ficou afônico. Normalmente eu falei com ele, você também falou, ele estava realmente sem voz. Eu vou ver e confirma que certamente amanhã eu confirmo aqui. Tá bom então. Tá ótimo. Com certeza serão 2 lindões aqui no programa, pelo menos. Lindbergh e eu, né? Naturalmente. 9h15. Aloysio, bom dia. Bom feriado para você. Monstros S.A. Vamos lá. Arnaldo. E fala incluindo a minha, Arnaldo, Beto, todo mundo no meu barco. Todo mundo. Arnaldo, um abraço, garoto Tafona. Vai com Deus. Bom dia, até amanhã. Obrigado. A garota Tafona é Michael Cruz dele, não. Ah, é? Perdeu para Michael Cruz? São 9h15 da manhã, fechado aqui o programa, ainda bem que ele tá por Skype. Ô, Luiz, não provoca, rapaz. Aqui, a gente volta amanhã com Folha. Eu tô falando, brincadeira, os dois são garotos que tá fora. Ué. Sim. Tem muito orgulho de ter sido também, né? Você foi adotado, né? Frequento tá fora desde 4 anos de idade. É isso aí. Bom, então vamos lá, vamos à luta. A gente segue aqui com a nossa programação ao vivo, né, com muita música e muita informação aqui pela Folha FM. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Tem vários comentários aí, obrigado a todos pelos comentários. A gente volta então no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.